A crise das forças de segurança está a estalar. As estruturas sindicais falam em total abandono por parte do governo e pedem a demissão do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Na reportagem especial desta semana, revelamos os pormenores desta tensão. Antes de serem formados para servir o país, sentem a vocação. Escolhem defender o bem, a lei, a justiça. O sonho de ser polícia leva-os a serem homens e mulheres que promovem a segurança. A formação dá-lhes as bases para enfrentar o mundo, que pode ser muitas vezes escuro, perigoso, mas só a experiência os molda. As imagens de agentes de autoridade agredidos em serviço proliferam. O ministro da Administração Interna diz que é falso haver cada vez mais polícias agredidos, mas os relatórios de segurança e os comunicados das forças de segurança contrariam as afirmações de Eduardo Cabrita. Perante a imagem de uma autoridade em crise, quem protege, quem nos protege? A imagem de uma autoridade segura, sem medo, contrasta com uma realidade vivida em segredo, pelo menos invisível ao cidadão comum, aquele que eles protegem diariamente. São formados para enfrentar o perigo, mas ninguém ensina os elementos das forças de segurança a viver desprotegidos. Há coisa de um ano e pouco, no Algarve, um guarda que lhe incendiaram os dois carros. E os dois estacionados na rua e não estavam os dois juntos um do outro. Ele até estacionava um afastado do outro e incendiaram-lhe os dois carros, porque ele era um guarda bastante ativo. Foram vítimas de tentativa de homicídio, atropelados também, outros ameaçados por telefone e ameaçados por carta a dizer que sabemos qual é o colégio do teu filho e essas coisas todas. Quer dizer, isso são coisas que condiciona depois a atividade policial. Há agentes da PSP, militares da GNR, autoridades que são ameaçados pelo trabalho que fazem. O cumprimento de mandados de busca de uma residência por um processo de tráfico de droga, de investigação criminal, não é? Portanto, foi efetuado esses mandados de busca, essas buscas à residência. Depois, passado algum tempo, já não sei precisar concretamente, 2, 3 semanas, a minha viatura apareceu danificada. Pessoal? A viatura pessoal. A minha viatura na altura dormia na rua, pronto, estava parqueada na rua, a residência não tinha garagem e apareceu danificada. Num dia apareceu uma parte da viatura, passado mais uns dias apareceu. E porquê? Apareceu outra parte, portanto. E porquê? Porque essa pessoa, concretamente, em que foi alvo de buscas, conhecia-me já há muitos anos e sabia onde é que eu morava. Portugal é pequeno. E mais dia menos dia as pessoas vão nos conhecendo e vão nos marcando, como é lógico. Por falta de provas reais, sem perícias que colocassem os suspeitos no ato de vandalismo, este militar da GNR nunca chegou a apresentar queixa. Esconde a cara e o nome para não sofrer mais represálias, quer por quem cometeu o crime, quer pelas chefias que nada fazem. Na conta pessoal ficou o arranjo da viatura, mas também a insegurança de ser vigiado. Ele e a família. O receio acabou por contribuir para a sua saída da investigação criminal. História semelhante a tantas outras dentro das forças de segurança. Durante esta reportagem conseguimos chegar à fala com alguns elementos que viveram ou ainda vivem episódios semelhantes, mas por medo de represálias recusaram gravar. Casos de perseguições, danos a bens pessoais, ameaças diretas a familiares, pressões que obrigaram agentes da autoridade e famílias a mudarem de cidade, de serviço ou a viverem temporariamente em sobressalto. Queixam-se de um total abandono de quem devia garantir a proteção. A tutela sabe que estes casos acontecem? Sabe, claro que sabe. A tutela sabe. Pode não saber de meia dúzia deles, mas aqueles casos mais graves, como por exemplo esses que eu estou a dizer, de atropelamentos propositados e de tentativas de homicídio de polícias a tiro, e não sei, eles sabem.
Então, isso é público, toda a gente sabe. Não tomam decisões que possam precaver essas situações. Nem decisões, nem apoio. Isso tem que haver um investimento forte para haver esse apoio psicológico, que deve haver no imediato, sempre que seja necessário, não só nessa situação, mas em várias situações. Nós, a Associação, temos tentado colmatar essas falhas que a instituição deveria ter ao dispor dos profissionais. Os casos registados vão para lá da PSP e da GNR. Da zona centro de um sequestro de uma pessoa, um elemento do corpo da Guarda Prisional do sexo feminino, em que um recluso encostou uma faca artesanal ao pescoço. O apoio da Direção-Geral foi zero. Somos nós, sindicato, que contratámos uma psicóloga e essa psicóloga andou a acompanhar esse elemento do corpo da Guarda Prisional para lhe dar ao menos algum conforto e algum apoio e de permitir com que ela ultrapassasse da melhor maneira aquele problema e aquele obstáculo que ela teve na carreira dela. E uma pessoa que é extraordinária. O desrespeito às autoridades não finda com condenações aplicadas pelos tribunais. Mesmo depois de julgados e condenados, nos estabelecimentos prisionais a tensão persiste. E os guardas prisionais passam a ser o alvo dos criminosos. Este fenómeno dos gangues e de uma população prisional cada vez mais jovem, cada vez mais com o dedo no gatilho, cada vez mais preparada e sem medo nenhum para o confronto e para os problemas, mesmo com as forças e serviços de segurança, na cadeia, privados da liberdade, privados de uma série de situações a que estavam habituados. E isso reprime-os e acaba por depois resultar numa maior tensão entre reclusos e guardas prisionais. E quando um guarda prisional tenta cumprir religiosamente ou rigorosamente a sua função, por exemplo, no combate ao tráfico de droga, no combate à circulação de telemóveis, e esses guardas prisionais são os primeiros a sofrer as consequências da violência dos reclusos. Infelizmente, a cadeia devia de ser o primeiro ponto para a ressocialização do recluso. A verdade é que, como isto está organizado e a forma como tem funcionado ao longo dos tempos, os reclusos acabam por sentir alguma liberdade e não ter problemas em praticar crimes dentro da cadeia, porque depois não há um reflexo rigoroso naquilo que é o seu comportamento. Portanto, em termos disciplinares, não há sanções disciplinares adequadas para corrigir as pessoas daquilo que são os crimes que cometem. Apesar de serem tutelados por ministérios diferentes, são forças cuja missão é garantir o cumprimento da segurança. Seja eliminar o crime das ruas, seja assegurar que os criminosos não regressam ao crime. Acusam as chefias e a tutela de ignorarem a realidade. Há reclusos que se refugiam atrás das janelas e tratam mal os guardas quando passam rondas, ofendem-nos a eles, ofendem a família, ofendem tudo à volta deles para tentar tocar ou para tentar beliscar a dignidade do guarda prisional. No interior, além das agressões verbais, temos muitas vezes arremessos de pilhas, de pratos, de fruta, de sacos de água, de sacos de fezes, baldes com fezes, que acabam por ter nas celas e atirar também a guardas prisionais. Isso vai acontecendo também nos estabelecimentos prisionais como forma de intimidar os guardas e de os tentar travar naquilo que é a sua ação, que é o seu trabalho, que é o seu rigor no estabelecimento prisional. No entanto, apesar do que é lá dentro e do que acontece frequentemente no interior do EP, temos os problemas também cá fora. Ou é o carro que é amassado ou riscado, ou é a família que tem que ser deslocada de casa para os proteger e não estarem tão expostos a determinadas situações e ao contacto de reclusos ou familiares de reclusos, e os próprios guardas têm que mudar as suas rotinas. Vídeo após vídeo, as redes sociais e a exposição mediática têm vindo a denegrir a imagem das forças de segurança que diariamente dão corpo às balas. Max Coelho está em Portugal há quase 2 anos. Durante 4 anos esteve no Batalhão de Operações Especiais, o conhecido BOP. A polícia que combate a criminalidade mais violenta latente no interior das favelas do Rio de Janeiro. Um combate que eles chamam de guerra entre a polícia e os traficantes. Um combate que tenta libertar a sociedade e a população que ali vive, refém do crime. Para este reformado do BOP, Portugal é uma gota no oceano do crime que existe no Brasil. Talvez por isso tenha escolhido este cantinho para viver o resto da reforma. Vindo para Portugal, a segurança pública é totalmente diferente. A questão da violência é totalmente diferente, não podemos comparar. Portugal hoje tem na casa de aproximadamente 10, 11 milhões de habitantes.
enquanto, na verdade, o Rio de Janeiro está beirando 19, 20 milhões de habitantes. Então, não estou falando nem do Brasil. O Brasil, 208, 210 milhões de habitantes. Então, são comparações que é natural que eu faça. Eu gosto de pesquisar, sempre gostei de pesquisar, sempre gostei de questionar. Ainda tem bem vivas as memórias da Polícia Militar do Rio de Janeiro no Brasil. As memórias e o orgulho de ser polícia. Acompanha com atenção o país que procurou para viver e, ao analisar os últimos acontecimentos, não tem dúvidas em expressar opinião sobre este tipo de vídeos. Que a polícia, na verdade, é o Estado. Ela está ali identificada. E quando acontece algum fato, algum tipo de ocorrência, aquele policial que está ali está sendo gravado sem estar sabendo do que está acontecendo, ele está atuando ali. Mas que gravação é essa que foi para a rede? Será que ela foi cortada? Será que ela foi editada? Então isso acontece em todos os países, não é só no Brasil, não é só em Portugal. Acho isso, na verdade, que a polícia tem que tratar isso de forma diferente. Tem que haver um setor das corporações, das polícias, para tratar esse tipo de caso e buscar essas pessoas que levianamente colocam isso na rede sem se identificar. Porque se o policial comete algum tipo de arbitrariedade, qualquer do mundo, eu acho que, na verdade, tem que ser apurado, sim, e tem que ser tomadas as devidas providências. Agora, colocou-se na rede um pedaço de um vídeo em que se não sabe quem que filmou aquele vídeo ali, e aí vai se cobrar da polícia, da instituição, eu acho isso de uma forma muito covarde. Da insegurança à dura realidade de um combate ao crime como se de uma guerra se tratasse, diz que a ameaça existirá sempre para quem trabalha e vive esta profissão. Ano passado foram mais de 100 policiais que morreram no Rio de Janeiro. Passei por diversos momentos difíceis. A minha preocupação era sim com a minha família, como eu falei conversando no começo da nossa conversa, era com o familiar, era com meus filhos, era com a minha esposa e com a minha integridade física. Em campo, eu acho que o policial ele não pensa muito nisso, porque volta a parte vocacional, ele está ali para contribuir para a sociedade, ele tá ali não para matar, ele está ali, na verdade, para dar vida. Quando você tira algum traficante, quando você tira algum elemento da sociedade que prende esse elemento e exclui esse elemento da sociedade, você está trazendo vida para aquela sociedade. No entanto, a forma como um governo olha para quem promove a segurança do país tem de ser clara. Hoje nós temos um governo no meu país que, na verdade, já consegue escutar as corporações. Então, quando acontece algum tipo de vídeo como esse, por exemplo, que a senhora está falando que acontece aqui em Portugal, hoje é possível que o policial seja ouvido de forma que não seja de forma parcial, imparcial. A relação entre governo e as forças de segurança sempre teve altos e baixos. Para o militar do BOP, o problema acontece em todo o mundo. A par da falta de condições em esquadras ou postos, das dificuldades de transferências dos homens e mulheres, de reivindicações salariais ou de estatutos, o caso de Cova da Moura é a prova desse mal-estar. 8 polícias acusados. As pessoas ficam todas a pensar que eles foram todos acusados por aqueles crimes, mas eles foram acusados de crimes de menos importância. Porque os crimes que a acusação queria e que os assistentes queriam era o crime de tortura, xenofobia, racismo e essas coisas. E esses crimes é que eles queriam. Mas o próprio Ministério Público fez cair aqueles crimes. A falta de apoio da tutela fez estalar o verniz entre o governo e as forças de segurança, mal-estar que fez nascer o Movimento Zero. Em nome individual, alheios a qualquer sindicato, agentes da PSP e militares da GNR unem-se agora para mostrar que estão cansados. Além de uma imagem institucional manchada, temem pelo rumo de um país que desacredita as forças de segurança. Somos números por toda a gente, pelas chefias e não só, mesmo pelo governo. Somos números. É uma situação que cada vez mais também sentem entre quem está na rua e quem está no terreno. Sim, sem dúvida. Nós somos números e ponto final. Não somos pessoas, não somos humanos, somos números. E tem vindo a agravar-se esta frustração? Completamente. A falta de pessoal. Somos, e cada vez com mais números para dar, não há milagres, digamos assim. Chega-se ao cúmulo de, na intervenção policial que se faz no dia-a-dia, há pessoas que dizem logo,
Você é armado em parvo, eu vou participar de si. Você leva um processo disciplinar e leva um processo de crime. É logo o que eles dizem. Porquê? Porque sabem que a tutela, sabem que a Inspeção-Geral da Administração Interna, se aparecer lá uma queixa contra o polícia, eles são os primeiros a irem em cima do polícia, são as entidades que deviam proteger o polícia. Sim, senhor, o polícia chega-se a uma certa altura, chega-se à conclusão que o polícia agiu mal e que deve ser castigado por isso. Castigue-se. Agora, não podemos ser os primeiros quando um polícia comete uma situação qualquer que pode ser ilícita, vem logo a Direção Nacional a dizer não, já instaurámos um processo, o agente já está suspenso. É logo suspenso. Quer dizer, nem dão o benefício da dúvida às pessoas. O criminoso, quando é detido, apresenta queixa contra a guarda acusando-o de agredir. Não quer dizer que não aconteça também, mas a grande maioria dos casos são para se tentar safar ou pelo menos minimizar as penas, e quando isso acontece, o comando da guarda pouco faz para defender o profissional que foi em serviço, no exercício da sua função, e aí a guarda devia agir, não devia ser a pedido do guarda ter o apoio jurídico, devia a própria guarda agir rapidamente. O Movimento Zero é o sinal de frustração de quem dá vida todos os dias sem qualquer reconhecimento. Entre agentes e militares, o número de apoiantes do movimento ultrapassa os 14 mil. Não se negam a trabalhar, mas garantem que não arriscam tudo pelo nada que recebem. O movimento pede um reconhecimento da tutela, grita para que seja quebrado o silêncio ensurdecedor que põe em causa a qualidade das forças de segurança. Este movimento é demonstrativo daquilo que é a desmotivação dos profissionais. Não sei se esse movimento vai levar a algum bom porto, mas pelo menos é demonstrativo do mal que tem sido a gestão, quer dos recursos, seja dos recursos humanos, dos meios, quer da forma como é tratado os profissionais. Será este um caminho sem retorno de quem não tem quem os proteja? De um caminho aberto para o aumento da criminalidade? Que estes problemas, ultimamente, têm sido sistemáticos, que possa, de alguma forma, pôr em causa a segurança do país, no sentido de mais força para o crime, mais força... Não vejo nada disso. Não vejo. A segurança do país está muito bem entregue aos polícias e às forças de segurança, à GNR e à polícia, está muito bem entregue, mas há uma coisa, está muito bem entregue por causa do brio profissional dos polícias. Porque nós gostamos daquilo que fazemos e fizemos um juramento. E o juramento é defender o cidadão, protegê-lo e proteger o país. Se nós fizéssemos o mesmo juramento, da mesma forma como os políticos fazem quando tomam posse, a segurança estava em causa já há muito tempo. Em reação a estas situações, de 3 tipos de guardas. Os guardas que continuam, independentemente de estar protegido ou não, continuam a ser rigorosos e sofrem as consequências disso, mesmo da parte de algumas direções dos estabelecimentos prisionais que se sentem incomodados com o seu rigor. Os guardas que, tendo sofrido já consequências do trabalho, acabam por se retrair, mas não querem confusão. E os guardas que sequer até evitam a zona prisional e passam tempo ou nas torres, ou nas diligências, ou nas brigadas cá fora, para não ter contato com aquilo que é o meio onde há a maior pressão, que é a zona prisional. Eu não acredito nisso. Por que eu não acredito nisso? No início da nossa reportagem eu falei, o profissional de polícia de segurança, ele é vocacionado. Se ele é vocacionado, independente se ele tem esse tratamento que a senhora está falando, se ele tem essa visão política ou não, ele é vocacionado. E se ele for chamado para uma missão, ele vai nessa missão. E eu vejo isso daqui em pequenas ocorrências que acontecem em Lisboa, e olha que eu transito muito em Lisboa, e nesse trânsito às vezes acontece algum tipo de ocorrência e eu vejo os policiais correndo. Se fosse assim, ninguém correria. Seria melhor, é claro, que a corporação, as corporações, a política, no caso o governo, olhasse de outra forma a segurança pública. Por quê? Olhasse para o policial. Lembramos que Portugal hoje está no ranking de 4º país mais seguro do mundo. Isso é devido ao quê? Devido ao trabalho que as forças de segurança fazem. Então, se as forças de segurança têm uma contribuição para Portugal estar nesse ranking, olha, temos que olhar então para as forças de segurança de outra forma. Entretanto, dias após esta entrevista, Portugal subiu no ranking de países mais seguros.
está agora no 3º lugar do pódio. Um ranking que realça a importância das forças de segurança e assim a pergunta mantém-se. Afinal, quem os protege?